cristão. Tempo de cimento em vão, por não saber rezar. Construindo templos estão de cimento em vão. Gordo, falta religião sempre, né? Até vou pegar você de surpresa agora, velho. Fazer uma... Pra gente comentar aqui sobre estratégia das empresas chamadas instituições religiosas. Bom, vamos lá. Lembra que a gente tava falando que... Eu falei pra você que, assim, é tudo dentro do mesmo engodo, né? Tudo dentro do mesmo aprisco, mas... joga com uma estratégia diferenciada do outro, né? Como você tava falando, né? O Macedo é mais pra pobre e tal. Pobre ganancioso, vamos dizer assim, né? Pobre que quer ganhar a troco de qualquer custa, né? E eu ia falar pra você, porque o Valdomiro, ele é mais pra pobre que não quer nada com nada, entendeu? O chapeludo. Ele é pra pobre que quer ter saúde. Pobre quer ser curado, né? Não, o pobre que quer ter saúde, mas também pro pobre que quer ter um terreninho no reino dos céus também. Isso, quer ter uma vida boa aqui. Ele joga numa estratégia mais humilde. Tipo, uma coisa que os outros não fazem. Tipo, dar uma outra face, mas falsamente, sabe? Igual ele falando do jornalista lá que fez a reportagem lá da Record, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que tava com AIDS e o povo aplaudiu, né? Ele nunca aplaude quando alguém tá doente e tal. Quando ele falou isso, ele sabia que o povo ia aplaudir. Ele já usou esse gancho pra dar uma de bonzinho, sabe? Mas como é que ele cura, Rodrigo, se nem o nosso glorioso, né? Um dos servos do Criador, do Criador mais... Um dos servos do Criador mais brilhante que tivemos até hoje, né? Que é Shaul, né? Que todo mundo conhece por Paulo. Nem ele curava. Só na época de... cara não curava. O cara não curava. O cara que... Não, mas no começo não tem curas dele no comecinho? Não, bem no começo. Que ele ungia o pano com mas óleo. Mas você lembra que você passou pra mim um arquivo de PDF sequenciando as cartas de Paulo? É mesmo, e nessa sequência, ele, por volta de Crônicas... Perdão, não é Crônica, né? Vacilo. Por volta de Coríntios. No Coríntios 13 ele já fala que o amor é o dom acima de todos. Entendendo? O amor é o dom acima de todos, que havendo profecias desaparecerão, e etc. Só ler lá que... Os dons, né, desaparecerão. Isso. Eu acho que os dons desapareceram. Eu acho que os dons espirituais desapareceram completamente. Não existe mais dom espiritual. Não existe mais sequer nenhum. Como é que o cara fala a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos? Ou seja, vamos usar um exemplo, né? Pode haver uma língua, né, dos homens e dos anjos. Que haja uma língua dos anjos. Mas o cara que... Dizia que não falava. O cara que foi morto, né? Foi morto pela causa. O cara que foi morto pela causa, que nós devemos imitar ele, assim como ele imitou. Tem como exemplo, né, cara? Assim, tem uma pessoa de exemplo. Tem como uma pessoa de exemplo. Falha como eu e você, mas que acertou muito na vida, né, velho? Mais acertou do que errou. Combateu um combate e passou isso pra nós, né? E difundiu isso. Ele não falava a língua dos anjos. Não. Ele não falava, ainda que eu falasse, mas eu não falo. E um detalhe curioso, agora que você tocou no papo de línguas, que línguas estranhas sempre foi línguas estrangeiras, cara. Jamais teve uma língua incompreensível como essa que eles falam nos cultos e tal. Era língua estrangeira. O pessoal que era ali hebreu começava a orar em mandarim, que fosse, entendeu? Em línguas estranhas. Estranha vem de estrangeiro, cara. Amado Rodrigo, como é que o pessoal ainda não leu Atos direito? Como é que o pessoal ainda não leu Atos direito ao nível que a pessoa... A gente vai ler e se colocar dentro da época, voltar no tempo. Voltar no tempo pra ver o que aconteceu. Entender o porquê de cada coisa. Por que eles iam no templo. Exatamente, Rodrigo, mas entender um ponto em relação a línguas estranhas, né? Entender que todo mundo estava entendendo. Exatamente, isso. Não são varões galileus? Como é que nós estamos entendendo o que eles estão falando? E grego entendia, se tivesse russo... Não, a palavra que escrevia uma grande diversidade de pessoas ali na época com eles. Nesse caso, está diversas pessoas de diversas nacionalidades e idiomas diferentes compreendendo. Todo mundo compreendeu. Cada um em seu próprio idioma. Um detalhe curioso... Isso que massa, né? Cada um em seu próprio idioma. Isso, um detalhe curioso que a pessoa pode usar como ponto de referência para questionar isso aqui, em Coríntios, que o apóstolo Paulo instrui a pessoa que está orando em língua estranha a orar só se tiver alguém para interpretar.
Mas é justamente isso. Porque em Corinto era o seguinte, cara, era um monte de tribos, de pessoas, e era uma difusão de línguas ali absurdo, sabe? A ponto de uma tribo não compreender a outra. Aham. Daí tava um da tribo A, que fala a língua A, reunido com o pessoal da tribo B, que fala a língua B. Se ele começasse a se exaltar e orar na sua própria língua, é sobre essa instrução que Paulo tá dando. Pra que ele se calasse. Fica quietinho, né? Mesma coisa que se eu for me reunir com irmãos chineses no caminho e eu começar a falar em português, eles não vão me compreender. Então é nisso que eu pego, ou seja, na minha língua, né? Na minha língua. É uma língua estranha pra Uma eles. língua estranha pra eles. Eles não vão entender uma palavra do que eu vou falar. Mesmo que eu esteja apto a entender o mandarim deles, eles não vão estar. Então eu vou seguir o conselho do emissário Shaul, né, apóstolo Paulo, e vou me calar e ficar só entre eu e o Criador. Agora, se jogar alguém para poder me interpretar ali, aí sim, ó, eu posso falar, aí a pessoa que estiver lá no lugar, como é que acontecia em Corinto, né, podia estar ouvindo, entendendo e sendo alimentado, né? Não é isso? Você não tem o mesmo pensamento? Não, com certeza. relação a isso? Não, mas não é que é o mesmo pensamento. Isso é um pensamento de quem bebeu água da vida. Tá entendendo? Que a gente não tem sede, a gente não precisa ir a um aprisco pra gente se alimentar pra alguém e falar pra nós. Isso tá tudo, o Espírito tem nos capacitado pra gente ler, tá entendendo? Pra gente, nós lermos e não precisar mais tá ouvindo pela cabeça dos outros. Que nem fala um certo pastor aí, que pra mim não é um pastor, se for desse, que pra mim não é. Ele dizendo que Nossa, você é outro, né? o nosso é o bom pastor, né? Nossa, é outro. o bom pastor. Ele falou: se você come pela mão dos outros, você come pelas mãos dos outros. Come pela mão dos outros, você não tem que comer pela mão de ninguém. Tá entendendo? Maná vem do céu. Sim. Maná vem do Criador. Não vem de ninguém. Você ouve o pensamento das pessoas, ouve o raciocínio de cada um, você pega o que é bom e exclui o que você acha que não presta, né? Exatamente. Pega o que acha que é bom, exclui o que acha que não presta. Só que você pega e vai atrás de ler e aprender mais. Você... Cada um com o próprio raciocínio. Igual o papo que a gente tava tendo já hoje, né? Será que o Criador capacitou só uns ou outros, cara, pra poder subir num púlpito e ensinar? Jamais. Será que aquela multidão ali, ninguém tem talento, cara, pra poder ensinar? Que não pode subir no púlpito? Exatamente. Mas veja bem, Rodrigo. Como Engraçado isso, né? A gente começou a falar da instituição, dessas instituições que se chamam filantrópicas. Até meu pai mesmo, que pra quem não sabe, meu pai é pastor pastor não, meu pai é presbítero. Né? Meu pai tem 46 anos de idade, é presbítero. É uma brincadeira, né? Um cara novo, um jovem. Chamado de ancião. Chamado de ancião. É pra acabar mesmo, né? O meu pai é presbítero, Rodrigo, desde os 36 de idade, 35 de idade. É? Ou seja, há mais de 10 anos. Não, cara, não. É desde 2000, cara. Desde 2000, né? Desde 99 por aí, acho que ele é presbítero, cara. 99. O meu pai virou um ancião muito novo, entendeu? E o meu pai mesmo falou que a igreja, o meu pai é da Assembleia de Deus, ele disse que é uma instituição filantrópica. Mas não ajuda ninguém, cara. Não ajuda ninguém. E detalhe, né, cara, curioso, por que a igreja, assim, numa instituição como qualquer outra, né? Igreja, a gente fala que a gente conhece por igreja hoje em dia, né? Sendo uma instituição qualquer como qualquer outra, cobradora de impostos, porque eles dizem que quem não paga o imposto, que eles chamam de dízimo, é ladrão. Ninguém quer estar lá e ser chamado de ladrão, né? Ninguém, né? Ah, jamais. Então, e por que eles são isentos de imposto? Eles não pagam imposto pro governo? Não pagam. Mas veja bem, Rodrigo, engraçado que o pessoal da teologia da prosperidade, a gente estava acompanhando uma pregação esses dias, então a gente fez um vídeo e vai estar até no YouTube, né? Acho que no teu canal, tá? Vai sair no nosso canal. Já, logo vai estar lá. Então, você está editando ainda. Falando do... A gente fez uma pregação de um pastor da Assembleia de Deus, que é o pastor Silas Malafaia, lembra, Rodrigo? Uhum. Então, ele fala de oferta. Ele não fala de dízimo. Que dízimo é uma coisa já inclusa. O cara já tem que dar. Ele tem obrigatório. Que dar. É obrigatório. Esquece como se, assim, estivesse dizendo, como não? Dizendo que, tipo, o dízimo não tem nem conversa, tem que dar e ponto final. É incontestável. Incontestável. Ele fala algo acima. Ele fala algo acima do dízimo. Isso. Que o dízimo você tem que dar em fim de papo. É a oferta. Tá entendendo? Você tem que, além de dizimar, você tem que ofertar. E não interessa quanto. Você tem que dar o dízimo na tua denominação, no aprisco onde você vai. E você tem que dar mais oferta pra se você sentir. Daí, se você não tem, se tá faltando alguma coisa pra você, você não precisa dar. Não precisa dar. Mas se tá sobrando aí com você, se tá sobrando com você, dá pra mim, entendeu?
Isso é uma coisa inexistente, uma coisa insana, tá entendendo, Rodrigo? E você sabe disso tão bem quanto eu. É baseando na ingenuidade do povo, né, Eric? Outra coisa que eu tava lendo, que eu achei até, nem comentei com você ainda, aproveitar agora, o ensejo. Tava lendo uma matéria do Edir Macedo outro dia, no jornal da Folha Universal, o mestre de pedir dinheiro. Ele dizendo, né, escreveu assim, eu sempre me perguntei por que Deus considera ladrão quem não dá o dízimo e tal, né? Deus considera ladrão quem não dá dízimo? Onde está escrito isso? Ele considera ladrão quem engana os outros, quem estando numa posição de poder ajudar os outros, como no caso o sacerdote, que era uma posição muito mais política do que religiosa, e não ajudavam. E aí sim ele considera ladrão. Aí ele dizia que estava roubando a ele mesmo. Mas eles só se respaldam em... Não, mas o curioso é que ele dizia assim, ó... Que nem o estratagema, né? Que tem que ser os teologia 10. Pra ganhar... Faz teologia pra ganhar dinheiro com o capítulo 3 de Malaquias. Daí ele dizia o seguinte, ele dizia assim, que tem que ser os 10 primeiros % da renda. Se você pegar 10% e gastar e der 90%, Deus não vai se agradar com isso. Primeiro, ele se baseia no fato de achar que dízimo quer dizer 10%, né? A gente sabe que não quer dizer 10%. Nunca foi. Aí ele veio da Vulgata, esse 10%, né? Esse entendimento de que é 10%, na palavra détimos, do latim, né? Que dízimo virou détimos, não tem ligação nenhuma. Dízimo, é colheita. E outra coisa curiosa. Segundo, ele sabe que a pessoa que lê isso, que de não poder dar 90%, tem que ser os 10 primeiros %, a pessoa não vai fazer isso jamais. Jamais. Gastar 10% primeiro e dar 90%. Então a gente já coloca numa situação para favorecer mais a obrigatoriedade do negócio. Não, terceiro, você lê lá no Pentateuco, nos 5 livros que Moisés escreveu, que instruindo sobre a colheita, o Criador instrui que uma árvore nova, nos 7 primeiros anos, não poderia ser colhida. Tá brincando? Não poderia ser colhida, só depois de 7 anos. Eu não vi isso. Ou árvore, ou qualquer planta que fosse virar colheita, virar comida. Então quer dizer, cadê os primeiros 10% que é dele então? Já cai por terra aí, tá ligado? E é curioso isso, cara. É pra você ler as instruções dos 5 primeiros livros que a gente chama de Pentateuco, né? Você lê tudo. Mas é bonito de ver como as pessoas caem como ovelhinhas, entendeu? Ovelhinhos. Bom, também em Romanos está dizendo que a gente é ovelha pro matadouro. Só que as pessoas aí é bobo demais, entendeu? Não vê uma coisa muito simples, uma coisa tão que não tem por que dar dízimo, entendeu? Não tem que dar dinheiro pra ninguém, sabe? É assim, o camarada lá cria o céu, a terra, todos os seres viventes. Daí ele vai precisar do teu dinheiro pra obra dele continuar. E eles falam assim, ó, que é errado você pegar o teu dinheiro e ajudar o próximo. Eles não falam. Eles têm a coragem, cara. Você acredita numa coisa dessa? Tem a coragem. É inaceitável. Isso pra mim é um absurdo, cara. Não, nessa pregação mesmo, como a gente já comentou no vídeo passado, né? Eu fiz um comentário dizendo o Malafaia dizendo que esmola é errado dar. Não é bom dar esmola, é diferente de esmola, oferta diferente de esmola. Onde já se viu isso? Isso é inaceitável. É incabível, tá entendendo? Igual o Cornélios, né? O anjo apareceu, né? Cara, agora você me lembrou uma parada muito boa. As suas esmolas, as suas esmolas, exatamente, que é pros pobres, chegou ao Criador. No outro dia tava Cafos, né, Pedro? No portão da casa do cara. Exatamente. E ele ia ser... E no entanto, pra você ver que os outros judeus que estavam com Cafos, eles não queriam entrar na casa de Cornélio porque seria um lugar impuro. Impuro, isso. Um lugar impuro. Segundo a própria lei de Moisés, segundo a própria lei, mas a lei já não havia mais. Ou seja, tudo que era material do passado virou espírito. Todos nós somos irmãos em espírito. Se não tem, o do sobre de vida vem de um só. Todos somos hebreus, né, agora, espiritualmente falando. Não na carne, mas sim no espírito. Sim, no espírito. E isso é muito bom. É muito bom saber que É bom demais, cara. É água que o Messias falou que a gente ia tomar, nunca mais ia ter sede. A gente tem muita aflição, como ele mesmo falou que a gente ia ter nesse mundo, mas com relação ao conhecimento hoje em dia, cara, tem muito que aprender. Nossa, como me orgulho de ser o ignorante, né? Tem muito que aprender, né? Muita coisa muito boa, né? Pra mim me alimentar. Muita comida me esperando pra me alimentar espiritualmente falando. Agora... Mas fome você tem. Fome a gente não tem, cara, né?